Bom, então, pessoalzinho do 7º ano, agora a gente vai aprender um pouquinho sobre as operações com os números racionais. A gente vai recordar como que a gente faz as continhas usando os números racionais, ou seja, usando número decimal, usando frações. Então, a gente vai rever um pouquinho de tudo isso que a gente já viu bastante no 6º ano e no ensino fundamental 1 também, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai começar com a adição e a subtração, tá? Então, adição e subtração com números decimais e com frações, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos, a gente vai fazer juntos, para vocês recordarem e irem tirando as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Ó, o primeiro exemplo que eu trouxe é assim, é um probleminha. Então, esse problema diz o seguinte: a escassez de água é um problema mundial. Vivemos sob a constante ameaça de que um dia esse bem vital venha a faltar em nossos lares. Hoje, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem sem água potável. Devemos fazer nossa parte, economizando o máximo que pudermos e consumindo com consciência. Agora, vejamos as informações contidas no infográfico e responda as questões a seguir. Então, vamos lá. Esse infográfico, a fonte dele é Sabesp, tá? Então, onde tiver asterisco, é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e onde tiver 2 asteriscos, seria uma torneira aberta por 29 segundos, tá? Então, vamos ler aqui, ó. Quanto se gasta de água por dia? Então, vamos lá. Se gasta, em média, 50 litros de água por dia. Olha, um asterisco aqui, ó, tem um. Então, isso aqui é a recomendação da OMS, tá? Então, 50 litros de água por dia é a quantidade ideal de água potável para o bem-estar e a higiene de uma pessoa. Mas nós consumimos mais do que isso. Então, olha só. No Canadá, as pessoas consomem até 600 litros por dia. Nos países norte-americanos, 350 litros por dia. No Japão, 350 litros por dia. Na Europa, 200 litros por dia. Aqui no Brasil, em média, 187 litros por dia. Gente, a gente precisava só de 50. 50 litros por dia é o que a gente precisaria, mas olha o que a gente gasta. Em média, 187 litros por dia. E na África, na região mais sem condições, mais pobre, até 20 litros por dia, tá? Então, vamos ver como a gente consome toda essa água. Então, vamos lá. Lavando as mãos 4 vezes por dia, gasta em média 3,2 litros. Água potável para beber, 2 litros é o recomendado. Escovar os dentes 3 vezes por dia, mais 2,4 litros de água. Isso se mantivermos a torneira, ó, os 2 asteriscos. Se mantivermos a torneira aberta por 29 segundos somente, tá? Um banho de 8 minutos gastaria 24 litros. E uma descarga naquelas caixas acopladas 3 vezes ao dia, gastaríamos 18 litros. Então,
se gastássemos desta maneira, a gente gastaria uma média de 49,6 litros, que é o que a OMS recomenda, em média 50 litros por dia. Mas não é assim que nós fazemos, né? Então, essa aqui seria uma simulação de consumo, simulação de um consumo moderado de água para uma pessoa que mora em apartamento, tá? Então, esse é o problema que nós temos. E agora a gente vai responder umas perguntinhas que são sobre esse infográfico, tá? Então, vamos lá. Ó, as perguntas são: primeira pergunta. Se utilizasse a média ideal de consumo diário de água, por quantos dias daria o volume diário de água que um canadense consome? Então, se a gente usasse a quantidade que é sugerida, quantos dias a gente conseguiria ficar só com os 600 litros que o canadense usa? Então, é só dividir 600 litros que o canadense usa em média por 50 litros que a gente teria que usar por dia. Ou seja, uma pessoa conseguiria viver 12 dias só com a água que o canadense usa um dia só, tá? Problema 2. Considerando a média de água gasta por uma pessoa em um apartamento, qual será o consumo diário dessa pessoa se realizar todas as atividades e tomar 2 banhos diários? Essa quantidade de água excederia a ideal? Excederia em quantos litros? Bom, então a gente já sabe que a quantidade ideal de água são 50 litros. Então, se eu fizesse tudo o que está recomendando lá no infográfico para consumir 49,6 litros, que é quase 50, sabe aquela sugestão que eles deram? Naquela sugestão, a gente consumiria 49,6 litros. Mas se eu fizesse tudo aquilo e ainda tomasse um banho a mais, porque lá naquela sugestão já tem um banho. Mas se eu tomasse um banho a mais, eu gastaria 24 litros a mais, porque no banho eu gasto 24 litros. Então, se eu somar o que já estava lá na sugestão com mais 24 litros do banho extra, eu vou ter um total de 73,6 litros de água consumido. Que aí ele pergunta: essa quantidade de água excederia o ideal? Sim, se o ideal é 50, eu tenho que fazer a conta de 73,6 menos 50, que daria 23,6 litros, que estaria excedendo do ideal, tá bom? Problema 3. Considerando uma família de 4 pessoas morando em um apartamento, qual seria o consumo diário se todos fizessem economia de água? E qual seria o consumo mensal? Olha só, o consumo diário, se todos cumprissem aquela sugestão que é dada pela OMS, a gente teria que fazer a conta de 49,6 vezes 4, porque são 4 moradores no apartamento. Dá um total de 198,4 litros por dia gasto pelos 4, tá? Então, a primeira pergunta, qual seria o consumo diário? O consumo diário, 198,4 litros. E qual seria o consumo mensal? O consumo mensal seria 198,4 vezes 30 dias, que é o número de dias que a gente chama de dias comerciais. Lembra, cada mês, janeiro tem uma quantidade de dias, fevereiro tem uma quantidade de dias, março tem outra quantidade. Então, cada mês tem uma quantidade
diferente. Então, como que a gente faz quando quer fazer uma conta geral? Ele não disse aqui que mês específico que é. Ele disse só e o consumo mensal. Então, a gente vai ter que fazer uma média. Quando a gente cai em exercícios desse tipo, a gente precisa usar o número de dias do mês, que é o número padrão. É um número que todo mundo usa, chama-se número comercial. Então, quantos dias tem no mês comercial, que é o mês que a gente usa para fazer esse tipo de exercício? 30 dias, tá? Então, a gente vai ter que multiplicar 198,4 vezes 30, que dá um total de 5.952 litros por mês, tá? Então, eu trouxe esse problema para vocês verem o quanto os números racionais, que são número inteiro, número com vírgula, frações, o quanto eles estão no nosso dia a dia, tá? Então, tudo tem que ser calculado e a maioria das coisas não são números inteiros que a gente usa. Tem muita coisa que é assim, número decimal, frações, tá? Então, o que acontece? Nós precisamos saber usar essa ferramenta com muita propriedade. A gente precisa saber fazer esses cálculos. E é isso que a gente vai recordar nessa aula, tá bom? Então, a gente vai praticar um pouquinho agora. Eu vou fazer alguns exercícios com vocês, então tem continha, tem problema. Nós vamos fazer tudo isso juntos para tirar todas as dúvidas e para recordar um pouquinho mais sobre essa matéria, tá? Bom, então vamos fazer aqui alguns exemplos de adição e subtração com números racionais, para a gente recordar, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui menos 2,8 menos 7,5. Eu vou ter que, antes de fazer essa continha, eu vou ter que descobrir se ela é uma continha de mais ou de menos, tá? Eu tenho tudo isso, eu tô devendo tudo isso, como tá a situação? Para fazer esse tipo de conta, eu preciso fazer a regrinha de sinais aqui, ó. Eu tenho que tirar do parênteses, tá? Então, tá aqui. Menos com menos vai ficar mais. Então, vai ser menos 2,8, sinais iguais, mais 7,5. Então, olha só. Eu tenho R$ 7,50, mas eu estou devendo R$ 2,80. Então, eu vou ter que fazer uma continha de menos, tá? 7,5 menos 2,8. Para fazer adição ou subtração com números racionais, com números decimais, perdão, eu preciso pôr vírgula embaixo de vírgula. Então, muita atenção nesse detalhe, tá? Então, como que fica aqui? 1. O 5 não dá para tirar o 8. Então, eu vou emprestar do vizinho, que vai virar 6, e aqui vai virar 15. 15 menos 8 dá 7. 6 menos 2 dá 4. Isso significa que 7,5. Se eu tenho 7,50 e eu estou devendo 2,80, depois que eu fizer o pagamento, vai me sobrar R$ 4,70. Ou, isso pensando em dinheiro, ou pensando só no número decimal mesmo. Eu estou devendo 2,8, mas eu tenho 7,5. Quando eu fizer essa conta, o meu saldo, a minha resposta vai ser 4,7, tá? Segundo exercício é um probleminha, ó. Luísa está com algumas dívidas para pagar. Ela gastou
1/6 do seu salário com contas de água e luz, 1/3 com aluguel e 2/10 no supermercado. Quanto do seu salário Luísa tem comprometido com dívidas? Então, ela não diz quanto é o salário dela. Ela só quer saber qual fração do salário da Luísa está comprometido já com dívidas. Então, a gente só precisa somar estas frações. 1/6 mais 1/3 mais 2/10, tá? Lembrando que, para somar frações, precisa fazer MMC. Tá bom? Então, muito cuidado com esse detalhe. Nós vamos fazer o MMC de quê? Do 6, 3 e 10. Então, vou fazer aqui no cantinho, ó, MMC do 6, 3 e 10. O primeiro número que dá para dividir é o 2. Então, divido 6 dividido por 2 dá 3. 3 dividido por 2 não dá para dividir, a gente só copia. 10 dividido por 2, 5. Aí, o próximo número que dá para dividir é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. 5 dividido por 3 não dá, a gente só copia. O próximo número primo que dá para dividir é o 5. 1 dividido por 5 não dá, a gente copia. 1 por 5 não dá, a gente copia. 5 dividido por 5 dá 1. E nós acabamos a conta. Falta só multiplicar agora. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, agora, o número que vai embaixo de todas as frações é o 30. Tá? Então, agora a gente vai fazer aquela regrinha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Sempre. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 1, 5. Mais 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 1, 10. Mais 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 2, 6. Agora é só somar o de cima. 10 mais 5, 15, mais 6, 21 sobre 30. Dá para simplificar alguma coisa aqui? Dá para dividir por 3 em cima e embaixo. Então, 21 dividido por 3, 7. 30 dividido por 3, 10. Ou seja, 7/10 do salário da Luísa está comprometido com as dívidas que ela tem, tá bom? Bom, então eu tenho aqui mais um exemplo. Então, esse exemplo é um exercício que diz assim: sendo A menos 5/12, o B 0,1 e o C mais 3/2, determine o valor de A mais B menos C. Então, o primeiro passo aqui, ó, é a gente tomar uma decisão. Por quê? Eu tenho o valor do A em forma de fração, o valor do B em forma de número decimal e o valor do C também em forma de fração. Eu não posso, eu tenho que ter ou tudo em forma de fração ou tudo em forma de decimal. Cada um de vocês pode decidir o que achar melhor. Se acha melhor transformar a fração para um número decimal, ok. Ou se acha melhor transformar o número decimal para uma fração, também ok, tá? No meu caso, eu vou transformar para fração. Então, eu vou transformar esse 0,1 em uma fração. Então, vai ficar 1 em cima e o 10 embaixo, tá? Então, agora eu vou escrever a minha conta. O valor do A, que é menos 5,12, menos 5/12. Então, a primeira fração. Aí, mais o valor do B. O valor do B, 1/10.
e menos o valor do C. O valor do C mais 3 meios. Tá? Então, o primeiro passo que a gente precisa aqui é tirar esse parênteses, porque eu tenho dois sinais juntos e eu não posso ter dois sinais juntos. Então, primeira coisa, tirar o sinal, tirar o parênteses. Vai ficar menos 5 dozeavos, mais 1 décimo, sinais diferentes, menos 3 meios, tá? Bom, agora a gente precisa tirar o MMC entre todos os números de baixo, entre todos os denominadores. Então, vai ficar o MMC entre 12, 10 e 2. O primeiro número que dá para dividir é o 2. 12 dividido por 2 dá 6. 10 dividido por 2 dá 5. 2 dividido por 2 dá 1. Ainda dá para dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. 5 não dá para dividir, a gente copia. 1 não dá para dividir, a gente copia. Agora, dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. O 5 não dá, a gente copia. 1 não dá, a gente copia. Agora, dá o 5. 1 dividido por 5 não dá para dividir, a gente copia. 5 dividido por 5 dá 1. 1 dividido por 5 também não dá para dividir, a gente copia. Acabamos o MMC. Então, agora é só multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. Tá? Então, agora o novo número de baixo de todos é o 60. Ok? Bom, agora a gente vai começar. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes menos 5, menos 25. 60 dividido por 10 dá 6. 6 vezes 1, vezes mais 1, mais 6. 60 dividido por 2 dá 30. 30 vezes menos 3 dá menos 90. Tudo bem? Então, agora, a gente vai precisar fazer essa soma. Eu devo 25, eu tenho 6 e eu devo 90. Então, no total, eu estou devendo 115 e eu só tenho 6 para pagar, tá? Bom, se eu estou devendo 115, mas eu tenho 6 para pagar, depois que eu resolver pagar a minha dívida aqui, eu vou continuar devendo só 109. Tá? Tudo bem? Dá para simplificar essa fração? Dá para melhorar ela um pouquinho? Não, não dá. Não tem nenhum número que dê para dividir tanto de cima quanto de baixo. Nossa conta acaba aqui. Tá bom? Ok? Mais um exemplo aqui, ó. Sejam x e y números racionais representados por. Então, o x é essa continha toda. E o y é essa continha toda. Aí, ele pede o seguinte. Na letra A, calcule o valor do x. Então, a gente vai precisar fazer essa conta aqui para descobrir quanto o x vale, tá? Então, por exemplo, o valor do x era menos 6 sobre 15, menos 11 sobre 10. A gente vai precisar fazer o MMC aqui. MMC entre 15 e 10.
O primeiro número que dá para dividir é o 2. O 15 não dá para dividir por 2, então vai ficar 15 mesmo. 10 dividido por 2, 5. Agora, o próximo número que dá para dividir é o 3. 15 dividido por 3 dá 5. Agora, o próximo número é o 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. Então, agora, o número que vai ficar embaixo de tudo aqui é o 30, tá? Bom, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes menos 6 dá menos 12. 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes menos 11 dá menos 33. Agora, a gente tem que somar o de cima. Se eu estou devendo 12 e eu estou devendo 33, significa que eu estou devendo 45. E o 30 embaixo. Dá para simplificar alguma coisa? Dá. Dá para dividir por 15, tanto em cima quanto embaixo. Então, vai ficar 45 dividido por 15 dá menos 3. 30 dividido por 15 dá 2. Então, essa é a resposta, é o valor do x, depois de fazer a conta, tá? Na letra B, ele quer saber o valor do y. Então, vamos lá, o valor do y era mais 7 sobre 8, menos mais 3 sobre 10. O primeiro passo aqui é tirar esses dois sinais que estão juntos. Não posso ter dois sinais juntos. Então, eu começo fazendo a regrinha de sinais aqui, ó. Então, vai ficar mais 7 sobre 8, sinais diferentes, menos 3 sobre 10, tá? Agora, eu tenho que tirar o MMC entre o 8 e o 10. Então, vamos lá. 8 e 10. O primeiro número que dá para dividir é o 2. 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. Depois dá por 2 de novo. 4 dividido por 2 dá 2. 5 não dá para dividir, mantém o 5 mesmo. Aí, ainda dá por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 5 dividido por 2 só dá 5 mesmo, a gente só copia. Agora, dá para dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1, e o outro 1 a gente copia. Acabamos a conta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, o novo número que vai aqui embaixo é o 40. Tá? Agora, a gente começa. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 7, 35. 40 dividido por 10 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Agora, eu tenho que fazer a conta. 35, eu tenho 35, mas eu estou devendo 12, tá? 35, se eu tirar 10, dá 25, mas eu tenho que tirar 12, então dá 23. Reparem, isso é cálculo mental, é a gente melhorar o jeito da gente fazer a conta, tá? Então, dá 23 sobre 40 o valor do y. Não dá para simplificar nada aqui, porque o 23 é um número primo, não dá para dividir por nenhum outro número, tá?
Bom, então a letra A, que era achar o valor do x, a gente já achou. Letra B, que era achar o valor do y, já achamos também. Agora, o exercício no final, a letra C, ele quer que faça o valor do x menos o valor do y. Então, eu vou pegar o valor do x, que é menos 3 meios, e vou fazer menos o valor do y. Menos 23 sobre 40. Primeiro passo aqui é tirar o MMC, entre o 2 e o 40. A gente já sabe que vai dar 40, mas vamos fazer para quem ainda tem dúvida em MMC. O primeiro número que dá para dividir é o 2, então vai dar 2 e 20. Depois dá, 2 dividido por 2 dá 1, então aqui já acabou, 1 e 20. Aí dá por 2 de novo, que dá 1 e 10. 2 de novo, 1 e 5. Agora só dá pelo 5. 5, que dá 1 e 1 chegando no final da conta, tá? Bom, agora falta só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Tá? Bom, então a gente já sabe que agora o novo número de baixo vai ser o 40, dos dois. 40 dividido por 2 dá 20. 20 vezes menos 3 dá menos 60. 40 dividido por 40 dá 1. 1 vezes menos 23 dá menos 23. Ok? Agora, a gente vai somar o que for possível aqui, no caso, só a parte de cima. Eu estou devendo 60 no mercado, estou devendo 23 na padaria. Como está a minha situação? Eu estou devendo 83 no total. 83 sobre 40. Bom, dá para simplificar alguma coisa aqui? Dá para dividir por algum número? Não, não dá, tá? Então, nós terminamos a nossa conta assim. Ok? Bom, então agora que nós já praticamos um pouquinho mais, agora é a vez de vocês. Peguem todos os exercícios, façam com calma, com cuidado. Matemática é assim mesmo, a gente só aprende treinando, tá bom? Caprichem, tirem as dúvidas, façam a correção depois. E até a próxima aula. Na próxima aula a gente se vê e aprende múltiplos, como multiplicar e como dividir esses números racionais, tá bom? Beijos, até a próxima aula.